E esse primeiro encontro, ele é um encontro do primeiro pilar, que é o pilar do conhecimento. E o conhecimento para o fenomenólogo, ele é tão fundamental, por quê? Porque na fenomenologia a gente tem a epoché, né, que é a suspensão fenomenológica. Né? O que é a suspensão fenomenológica? É você pegar a teoria que você conhece e suspender. Não é possível suspender algo que você não conhece. Tá? Isso, para o Russell, que é o criador da fenomenologia, isso é muito claro. Ele fala que para você suspender algo, você tem que saber daquilo. Porque senão não tem como suspender. Né? Você só suspende alguma coisa que você já conhece. E aqui eu vou trazer para vocês as origens da psicoterapia para a gente compreender como foi o surgimento da psicoterapia, um pouco, a origem dela, porque na fenomenologia também é outra coisa importante, a gente entender a origem das coisas e a essência das coisas. Tá? São duas coisas muito importantes. E a gente vai entender essa origem, essa essência, para a gente ter a possibilidade de, na prática clínica, a gente suspender isso para criar o nosso próprio estilo. É esse estilo que vai fazer com que vocês sejam terapeutas diferentes. Não é? Vocês não vão fazer igual eu faço, ou igual outros terapeutas fazem. Vocês precisam suspender as teorias, sabendo delas, para vocês conseguirem serem criativos o suficiente para criarem um estilo próprio como terapeutas. E é isso que vai fazer a diferença. Né? E para isso vocês precisam ter algumas coisas. Primeiro, horas de voo, ou seja, vocês têm que atender. Né? Diferentes tipos de pacientes, diferentes tipos de pessoas. Vocês têm que aprender, que é o que vocês estão fazendo aqui, que vocês fazendo supervisão, fazendo a terapia pessoal, por exemplo. E vocês têm que aplicar na prática as coisas que vocês aprendem. Por exemplo, o que vocês vão aprender aqui. Porque o que acontece? Muitas vezes os alunos, eles gostam do curso, eles gostam dos exercícios, mas eles ficam com medo de aplicar na prática. Né? E aí, não funciona, porque se você não aplicar, não tem resultado, né? Não é, esse curso não é um curso só intelectual, assim, para a gente sair daqui mais intelectualizado. É um curso intelectual também, porque a gente vai falar, hoje principalmente, é mais teórico no sentido histórico, né? Mas ele também é muito prático. Por quê? Porque vocês mesmos vão experimentar os exercícios em vocês. Vocês não vão sair fazendo no paciente sem ter feito primeiro em vocês, entendeu? Eu vou aplicar isso em vocês primeiro, para vocês entenderem mais ou menos o que acontece nos exercícios. E aí, percebendo o que acontece em vocês, fica muito mais fácil de aplicar depois, porque você fala, isso aqui trabalha memórias afetivas da minha infância. Então eu já sei isso aqui, o que bateu em mim. Quando você for aplicar no paciente, você já sabe que ele também vai ter mais ou menos uma experiência com as suas devidas proporções semelhante. Né? Então, eu estou dando essa introdução para vocês entenderem o caminho que a gente vai fazer aqui. E esse caminho começa com o conhecimento, que a gente vai falar hoje, das origens da psicoterapia e o que é ser um psicoterapeuta, né? Porque isso também ficou um pouco esquecido, virou assim quase uma oficina mecânica, né, vamos dizer assim. Então o paciente chega, você tem que consertar ali alguma coisa, mas a psicoterapia, a essência da psicoterapia é bem diferente disso. Tá? Então vamos lá. Eu sempre começo essa aula, e vocês já devem ter ouvido eu falar isso em algum momento, mas é importante reforçar que é a origem da palavra psicoterapeuta. Né? Psicoterapeuta tem duas palavras que são derivadas, né? Psique e terapon. Tá? São essas duas palavras que formam a palavra psicoterapeuta. Né? E psique a gente pode compreender como alma ou como sopro divino, porque vem de uma tradição da mitologia grega, essa palavra. Né? É um conto da mitologia grega, é um mito, né, de Psique e Eros, que talvez vocês já tenham tido contato com esse mito, mas é um mito em que Psique é uma essência, é algo como o ar, ele fala. Né? Ou seja, não é possível pegar, não é uma coisa material. Né? Então, o Psique é esse sopro. O terapon, a terapia, é cuidar. Cuidar ou zelar, pode ser também servir. Tem várias
derivações da palavra terapon, né? Então, psicoterapia, assim, para a gente falar na origem da palavra, tá? Não estou falando que a psicoterapia é isso, mas a origem da palavra é cuidar da alma, cuidar do ser, cuidar daquilo que não tem substância, ou daquilo que não tem material, não tem matéria. Ou seja, o médico, ele cuida do corpo. O psicoterapeuta, ele cuida da alma. Seria mais ou menos assim se a gente estivesse falando de uma divisão cartesiana entre corpo e espírito, corpo e alma, né? Mas aí lá mais para frente vocês vão entender que a fenomenologia, essa divisão não existe. Não tem mais essa divisão. Mas na hora certa a gente vai chegar lá. O importante agora é vocês saberem que psicoterapeuta é aquele que cuida da alma. Só que aí a alma tem uma implicação que está muito carregado de sedimentação histórica de religiosidade. Seja pessoa religiosa ou não, a gente tem que compreender a alma como um mistério, como uma coisa misteriosa que tem em nós. Aquilo que não tem substância, aquilo que não tem matéria é algo misterioso, né? Então, eu gosto de pensar que o psicoterapeuta, ele cuida, ele serve um pouco esse mistério do ser do paciente. Ou seja, ele não trabalha diretamente com um aparelho psíquico ou com uma experiência puramente biológica e cerebral. Ele trabalha para além disso, né? E a gente vai entender como, na história da psicoterapia, das origens da psicoterapia, isso foi se mostrando, se revelando, né? A psicoterapia, como a gente conhece hoje, ela nasceu com Freud, né? A maioria das pessoas sabem que ela nasceu com Freud. Mas antes de Freud, e foi em cima disso que Freud construiu a base da psicanálise, né? Existia as tragédias gregas, né? Existiram as tragédias gregas. E as tragédias gregas, elas eram uma maneira, na Grécia Antiga, de as pessoas começarem a elaborar questões, histórias, mitos que eles não conseguiam, assim, separar como ficção e realidade. As coisas se uniam, eram quase unidas, a ficção e a realidade para eles. E eles questionavam o ser das coisas por meio desses mitos, por meio dessas tragédias, e eles atuavam nessas tragédias. E é muito parecido com o que a gente vê hoje no teatro, né? Só que a diferença é que o teatro grego, o público ficava praticamente junto com a tragédia grega, né? E participava. Tinha uma participação, né? Então a realidade e a ficção, elas meio que se misturavam naquele momento. Tá? E nessa união entre a plateia e o palco, né? Acontecia uma coisa que era o que o Aristóteles chamava de catarse, que era quando a pessoa tinha um vislumbre de algo que servia para a vida dela, que estava sendo encenado. É como a gente quando assiste um filme hoje, né? A gente vê um filme e a gente às vezes se identifica, se emociona, e a gente pode ter insights e sentir coisas muito importantes para a nossa vida pessoal através de uma história que é ficcional, mas que parece real quando a gente está assistindo, né? E na terapia, se a gente for parar para pensar, a narrativa do paciente, ela vive entre essa ficção e essa realidade, porque o paciente, ele fala da interpretação e da compreensão que ele tem da vida dele, da existência dele, da maneira dele, né? E a gente ouve, e tem que ouvir de uma forma em que a gente não fique julgando, que a gente não fique tentando dar a nossa compreensão, fazer a nossa interpretação, porque senão a gente vai estar entrando num terreno que é muito misterioso. Por isso que a gente fala do mistério. Por quê? Porque tem realidade ali, e é a realidade do paciente, mas também tem muita coisa que ele fala que é uma visão que ele tem daquelas relações que ele tem, ou da vida que ele tem, que se você for perguntar para uma outra pessoa, não tem, é totalmente diferente. Então o onírico, né, e o real se misturam na fala de um paciente, né? Por isso as tragédias gregas, elas assim já são de certa forma psicoterapêuticas, né? E por isso que elas estão muito ligadas à origem da psicoterapia, né? Aí logo depois, né, nós temos
na filosofia, o surgimento da filosofia na Grécia também, com Sócrates, que é um início, assim, de um pensamento mais elaborado sobre si mesmo. Ou seja, o ser humano começa a se questionar mesmo quem ele a partir das indagações mais profundas de Sócrates, né? Porque Sócrates, assim, a história de Sócrates é muito interessante e é importante eu contar um pouco, porque mostra por que o mistério é tão importante na psicoterapia e no autoconhecimento. Porque Sócrates, ele era um professor, um sábio, todos sabiam que ele era um sábio, mas tinham muitos sábios na Grécia, né? E ele tinha um aluno que chamava Querofonte, que foi até um lugar que chama o Templo de Delfos, na Grécia, que é onde ficava um oráculo, né? O oráculo, assim, é uma figura que a gente hoje não consegue nem descrever, porque é quase inimaginável na nossa sociedade, assim. O oráculo era alguém que tinha conexão direta com o ser, vamos dizer assim, com o ser. Não é Deus, a gente não está falando da figura de Deus, porque Deus, como a gente vê, ainda não era visto na Grécia como a gente vê hoje, é uma outra coisa, o ser de todas as coisas, ou seja, era a sabedoria, a própria sabedoria. Então o oráculo, você ia lá perguntar coisas para ele, né, fazia perguntas, e ele respondia, né, e isso era assim comum na Grécia, né. E o Querofonte, que era aluno do Sócrates, foi até lá e perguntou se Sócrates era o homem mais sábio da Grécia. Ele fez essa pergunta. E o oráculo falou que sim, que Sócrates era o homem mais sábio da Grécia. E o Querofonte foi lá falar para Sócrates, falou, olha, fui lá... E assim, o que o oráculo falava era verdade, não tinha assim, mais ou menos verdade. Não, é verdade. E ele foi lá e falou, olha, você é o homem mais sábio da Grécia. E o Sócrates duvidou, porque ele era mesmo sábio, né? Então ele duvidou. Falou, não, tem muitos homens sábios, né? Mas ele ficou com aquela pulga atrás da orelha e começou a falar com os homens que ele achava que eram os mais sábios. E começou a fazer perguntas, que são as perguntas socráticas que a gente conhece hoje. Começou a fazer perguntas. E todos os homens que ele conversava, ele percebia que eles não tinham humildade para achar que talvez eles seriam mais sábios mesmo. Eles eram muito arrogantes e achavam que sabiam muito. E aí o Sócrates chegou à conclusão que realmente ele era o homem mais sábio da Grécia. Por quê? Porque ele sabia o que não sabia. Ou seja, ele sabia que ele não sabia de tudo, ele sabia que ele precisava aprender, né? E o aprendiz é o sábio, né? O que acha que já está pronto, que já é professor pronto, ele não é sábio ainda, ele é tipo arrogante, né? E o Sócrates, assim, chegou a essa conclusão, e aí ele começou a dar aula mesmo, começou a fazer as perguntas socráticas, que era o quê? Fazer com que as pessoas pensassem sobre a existência delas. O que elas estavam fazendo ali? Qual era a origem delas? Qual que era o destino delas? Fazer perguntas muito profundas, que ia além dessas perguntas mais cotidianas, né? E isso fez com que os jovens, assim, começassem a seguir ele, tipo, os jovens da Grécia, né? Ele virou uma pessoa, assim, notável ali. Até que esses homens que ele conversava e que perceberam que ele estava tendo algum sucesso, começaram a acusá-lo, assim, de ateísmo, primeiro. Por quê? Porque ele falava de uma forma que era para além dos deuses gregos. Ele acreditava, e ele não era ateu, ele acreditava num Deus único, que ele chamava de Deus desconhecido, né, o Sócrates. Mas ele foi acusado de ateu e de fazer assim bagunça com a juventude. Ele estava bagunçando a cabeça dos jovens. E foi assassinado, né? Tem um livro, e aí esse livro eu indico mesmo assim, para quem quer conhecer mais, que é a Apologia de Sócrates, esse livro aqui. Depois eu vou colocar lá, tá? Os livros que eu for citando aqui. É do Platão, porque foi o Platão que escreveu, o Sócrates não deixou nada escrito, né? Foi Platão que escreveu tudo que Sócrates falou, o Platão que escreveu. E essa Apologia de Sócrates é a defesa do Sócrates, é o julgamento e a defesa. Então é um livro que vale muito a pena.
porque ele termina o julgamento assim, falando que uma vida sem se examinar a si próprio não é uma vida que vale a pena ser vivida, né? Para ver a profundidade de como que ele gostava de se examinar, né? Então o Sócrates ele funda assim essa pergunta pelo ser das coisas pessoal, ou seja, na pessoa. Nas tragédias gregas era uma coisa mais ampla e que ressoava na pessoa, né, individual, mas o Sócrates ele traz esse questionamento para dentro da pessoa. A pessoa mesmo fazer esse questionamento e se questionar existencialmente. Tá? Essa é mais uma fase. Então a gente está assim, nas tragédias gregas, que é alguns séculos antes de Cristo, a gente vai para Sócrates, que também são 4 séculos antes de Cristo, e a gente chega na era de Cristo com os terapeutas de Alexandria. É a primeira vez que aparece a palavra terapeuta. Tá? Aí tem esse livro aqui, Cuidar do Ser, tá? Depois eu vou pôr lá também, que conta a história dos terapeutas de Alexandria. Foi escrito por um filósofo chamado Filon. Os terapeutas eram pessoas assim experientes, normalmente mais velhas, que elas faziam todo um processo de autoconhecimento e depois elas se mudavam para lugares assim distantes da bagunça, vamos dizer assim. Eles iam para um lugar mais tranquilo, normalmente perto da natureza, nas montanhas e tal. E eles auxiliavam as pessoas a unir a saúde da alma e a saúde mental, né, ou da alma, e a saúde física. Eles faziam esse trabalho e eles ensinavam isso também. Então, eles foram os primeiros assim a fazer uma escola de terapeutas, vamos dizer assim, né? Eles ensinavam isso e ajudavam as pessoas a fazer isso. E eles tinham como objetivo aprender, ensinar e aprender, eles primeiro aprenderem e para depois ensinar a ver mais claras as coisas, a ver o ser na sua essência e não no falatório do mundo, né? Porque nos centros urbanos, por exemplo, né, o falatório é tão grande que às vezes as pessoas perdem a conexão com a sua própria essência. E os terapeutas, esses terapeutas, já na época, que era muito mais tranquilo que hoje, né, eles já faziam isso, né? E para eles, assim, o orgulho era o que fazia com que a pessoa adoecesse mentalmente. Tá? Então, eles trabalhavam muito para tirar o orgulho das pessoas, tirar aquilo que Sócrates viu naqueles sábios, né, a arrogância das pessoas, para elas verem mais claro as coisas, né? E sempre unindo corpo e alma, né? Tem uma união aqui de corpo e alma. As coisas que eles consideravam que adoeciam as pessoas era o apego ao prazer, era a desorientação do desejo, ou seja, pessoas que viviam em excesso, tinha muito excesso, né? A tristeza, que para eles era a distância dessa essência do ser, e medo, e os medos que a pessoa sentia que eram irreais, porque existem medos que são reais, mas a maioria dos medos não são reais, né? E eram esses medos que eles consideravam, né? E assim, eles usavam a epoché já na época, né? Então eu vou ler um trecho aqui do livro para vocês verem que interessante, né? Aqui, página 75. Ele fala assim, ó. Um elemento importante da terapia dos antigos, né, que é esses terapeutas de Alexandria, é a epoché. O pôr entre parênteses. Olhar para uma coisa, uma pessoa, um acontecimento e pôr entre parênteses. Isso é, suspender o juízo. Não projetar sobre isto os temores e desejos, todos esses pacotes de memórias de que se acha carregado o menor dos nossos olhares. Né? Ou seja, quando a gente atende, né, agora trazendo já para a nossa prática aqui, clínica, muitas vezes o nosso olhar ele já está viciado
nas nossas próprias compreensões, né? Normalmente ele está assim. E normalmente ele busca no paciente essas compreensões e projeta um pouco no paciente também. É muito comum a gente fazer isso. Isso faz parte do nosso trabalho. Não é que a gente nunca vai fazer isso, mas a gente precisa treinar o nosso olhar para olhar mais claro, como eles falam mesmo. Para olhar mais claro para aquilo que é a essência daquele paciente, para poder auxiliar ele com algumas perguntas abertas, por exemplo, né? Que depois a gente vai aprender isso mais para frente aqui, nessa aula ainda. Com a nossa intuição e com uma série de coisas que é como se fosse a gente se deixar de vestir uma roupa de suposto saber para vestir uma roupa assim mais leve, vamos dizer assim, para a gente estar mais em contato com o paciente e menos no nosso orgulho, que é uma outra coisa que eles falam que fecha a visão do terapeuta. E assim, infelizmente, o que a gente vê muitas vezes na psicologia, na psicanálise, é um pouco de, assim, falta um pouco de humildade, assim, para as pessoas, né? Porque elas estudam muito a fundo o comportamento humano e elas acham que sabem muito sobre o comportamento humano. Só que muitas vezes você pega um paciente, que é um paciente, assim, vou dar um exemplo pessoal, por exemplo, né? Eu tenho um paciente, até hoje eu atendo ele, que ele chegou para mim e ele não queria fazer terapia e ele se sentiu obrigado pelos amigos que insistiram para ele fazer. E ele tinha uma depressão muito severa. Então ele não falava na sessão, não falava. Ele falava, tô aqui, não sei por que eu tô aqui, e tudo mais. Ou seja, ele estava totalmente fechado. Com toda a minha experiência que eu tinha, eu não sabia o que fazer. Eu estava perdido. Eu tive que fazer supervisão, eu tive que procurar, estudar, né? Então, tem pacientes que chegam na clínica que quebram toda a teoria que a gente estudou. Por mais que a gente tenha estudado, por mais que a gente tenha aprendido. Então, o que vem, né, o paciente que chega para nós, é o que vai comandar, vamos dizer assim, como será aquele processo psicoterapêutico em especial, né? Então a gente precisa trabalhar a nós mesmos. Esse é um segredo do psicoterapeuta, tá? Esse é o segredo. Se vocês aprenderem a trabalhar vocês mesmos, vocês serão excelentes psicoterapeutas, ou psicólogos, ou psicanalistas, né? Mas aprender a trabalhar nós mesmos, às vezes, é que não é muito fácil. Porque não é só a terapia também, mas é esse questionamento, esses questionamentos aqui. E a gente vai, a segunda aula vai ser só para trabalhar vocês, tá? Hoje eu estou dando mais teoria, mas na segunda aula a gente vai começar a trabalhar cada um de vocês. Vocês com vocês mesmos, né? Mas eu vou aqui auxiliar vocês. Porque é aqui que mora a chave. Tem duas chaves aqui, tá? Da minha mentoria. A primeira chave é o terapeuta conhecer melhor a si mesmo. Essa é a primeira chave. A segunda chave são os exercícios práticos que a gente vai colocar em prática. São as duas chaves. Nós estamos na primeira, tá? Por que primeiro se conhecer? Porque quando a gente se conhece, quanto mais profundamente a gente se conhece, menos nó terapêutico vai acontecer. E o nó terapêutico não é uma coisa consciente, isso que é importante falar. Ou seja, você vai estar lá atendendo, você acha que está dando tudo certo, só que aí o paciente não melhora, por exemplo. Aí você fala, mas parecia que estava tudo bem e tal. Só que às vezes o paciente tem uma questão que você não vê. Você não vê. Por quê? Porque você também tem. Enquanto você não vê em você, você não vai ver nele. Aí você vai ficar com um nó. Isso é o nó terapêutico. Tá? Já fiquei meses assim, viu? E aí quando eu vi, eu falei, nossa, eu também tenho isso. Por isso que eu não estou conseguindo enxergar, não estava conseguindo enxergar aquilo. E quando isso aparece, é como, por exemplo, você pega o céu todo escuro e de repente dá aquele raio assim, acende e apaga, sabe? Ele aparece e depois se recolhe de novo. Então você tem que ser rápido para ver, né? Porque se você não for rápido, você deixa passar.
Então, a gente precisa muito trabalhar a nós mesmos como terapeutas, né? E isso exige, né? É desafiador. Eu não sei quem de vocês já fez terapia pessoal, já trabalhou pessoalmente, assim, mas assim, eu indico isso como um fundamento da psicoterapia, tá? Eu sei que hoje a faculdade de psicologia não obriga, né? Pelo menos que eu saiba, hoje em dia não está obrigatório o atendimento pessoal, mas eu, como eu me formei em psicanálise, era tipo 300 horas de análise, assim, é uma coisa... eu fiz análise até cansar, assim. Mas depois continuei fazendo, né? Faço até hoje. Então, e aí, depois disso a gente chega no Freud. E por que é importante falar do Freud? Porque o que a gente faz hoje, da maneira como a gente faz, nasceu mesmo com Freud, não tem jeito. Por quê? Porque a gente já está num contexto urbano, né? Eu estava falando do Sócrates, das tragédias gregas, dos terapeutas, eles não viviam na modernidade que a gente vive. E o Freud já vivia numa modernidade. Né? A gente pode considerar que Freud é muito próximo. Né? A obra dele é de 1900, então ele é próximo ainda. Historicamente, a gente pode considerar ele próximo. Né? Só o mundo mudou muito, mas ainda a gente vive ainda em muitas coisas parecidas com a época do Freud, se compararmos com outras, né? Então, assim, e por que é importante a gente saber disso? Porque em 1892, ou seja, assim, não faz tanto tempo assim, historicamente, aconteceu o primeiro atendimento de psicoterapia da história. E é importante saber isso, sabe? Foi uma mulher, uma jovem de 22 anos, que ficou conhecida como Ana O, né? E isso está escrito, está todo transcrito nesse livro aqui, que é o Estudo sobre a Histeria. Tá? É a primeira obra do Freud. Tá? E por que estudo sobre a histeria? Porque na época de Ana O, 1892, as mulheres elas apresentavam um fenômeno que era a histeria. A histeria eram crises assim que a mulher tinha, crises histéricas que faziam com que a mulher tinha doenças psicossomáticas. As mulheres ficavam cegas, muitas vezes paralisadas, e era um mistério, a medicina não conseguia entender aquilo. Né? E os psiquiatras, e Freud era um psiquiatra, começaram a estudar isso de uma forma muito obcecada para tentar entender esse mistério. Até que o Freud e o Breuer, que era um colega dele, né, começaram a atender a Ana O. Foi o Breuer que foi o primeiro a começar a atender ela. E ele começou a atendê-la e não sabia o que fazer. Ou seja, estava igual na minha situação lá com o paciente deprimido. Ele não fazia a menor ideia do que estava acontecendo. Para a medicina assim, tradicional e a medicina física, aquilo não fazia o menor sentido, porque ela tinha os sintomas, mas não tinha nada físico. Né? E na época isso era muito estranho. E aí o que aconteceu? Antigamente, falava-se que isso era uma possessão demoníaca. Tá? Então a pessoa não entendia o que a pessoa tinha e falava, ela está com uma possessão demoníaca, está com algum espírito aí, alguma coisa nesse sentido. Para aquela época do positivismo, isso era inconcebível já. Não é. A gente precisa descobrir o que é. Só que não se descobria. Até que o Breuer ele começou a deixar ela falar. Aí nasce a livre associação, que a gente conhece hoje na psicanálise. E ela falava. E ele começou a perceber que ela começou a contar a história dela. Né? Começou a narrar a história dela. E conforme ela contava, e conforme ela se lembrava de coisas, e conforme ia o processo, os sintomas iam diminuindo. Né? Tá um barulho aí, é só para mim ou vocês estão ouvindo também? Estão ouvindo? Deixa eu... pronto. Só ativei um mudo aqui, pronto. Agora já tá normal, né? Ótimo. Então, olha, aí ela começava a falar
e ele começou a perceber que os sintomas diminuíam. E aí é o nascimento daquilo que a gente chama de interpretação, de transferência e contratransferência. Ou seja, começa a se perceber que a relação entre o médico, né, na época médico, ele era um psiquiatra, né? O médico e o paciente tinha um resultado para os sintomas, né? Pela compreensão que ela dava, pelos sentidos. E aí, todo o calabouço da psicanálise é construído aí. Ou seja, a pessoa adoece pelos sentidos que ela dá às coisas também. Ela não adoece só fisicamente, ou não adoece só por conta de uma história familiar. Não, ela também adoece pelo sentido que ela dá. Ela dá um sentido para as coisas. Esse sentido, às vezes, tem muita fantasia, tem muita coisa que não é real, mas que a pessoa compreendeu daquela forma, por uma série de motivos, e isso começa a adoecer essa pessoa, né? E aí começa a ter um confronto entre o positivismo da causalidade assim, biológica para a hermenêutica, que é o quê? A compreensão que a pessoa faz da sua própria existência. E aqui já nasce um germe do que vai vencer a fenomenologia. Tá? Já é um pequeno germe, porque já na livre associação já acontece a compreensão, já acontece a maneira da pessoa compreender a existência dela, que faz com que ela consiga se compreender melhor. Né? Isso foi em 1892. Né? Aí a gente chega no evento importante para a fenomenologia. Primeiro é a criação da fenomenologia com o Russell como método de investigação filosófica. Né? É o primeiro ponto. Mas o ponto mais importante para nós, como psicoterapeutas, é o seminário de Zollikon. Então, o seminário de Zollikon foi 10 anos de encontro entre um psiquiatra, o Medler-Boss, com o Heidegger e outros psicanalistas e psicólogos, também tinha psiquiatras, bastante gente, assim. Eram alguns professores que acompanhavam. E eles ficaram 10 anos conversando sobre a filosofia do Heidegger e a psicoterapia. É um livro que vale muito a pena, assim. Tá? Muito da base do que a gente vai ver aqui vem do seminário de Zollikon. Né? E o seminário de Zollikon é uma crítica assim, demolidora ao cientificismo na psicoterapia. Assim, é uma crítica muito profunda. Muito profunda. Porque a psicanálise, ela fez uma coisa que foi, ela saiu um pouco do biologismo, mas o Freud, ele tinha a vontade de encaixar essa nova teoria no positivismo da época dele. Então ele queria tornar a psicanálise uma psicanálise científica, era esse o objetivo dele, e ele tentou isso, né? Mas não encaixava. Muita coisa não encaixa até hoje na psicanálise como ciência. A psicanálise não pode ser compreendida como uma ciência, como outras ciências, como a matemática, como a biologia. Não é possível fazer isso, né? Porque ela trabalha com esse mistério, né? E esse mistério não é cientificista, ele pode ter ciência, a gente pode ver ciência nele, mas ele não é cientificista, ele não pode ser colocado num laboratório, isso não é possível. E você vê padrões até um certo momento. Agora, se você põe eu como psicoterapeuta e o João como paciente, e depois você coloca a Ariane como psicoterapeuta e o João também como paciente, é outra psicoterapia. Porque eu tenho o meu jeito de fazer psicoterapia, a Ariane tem o dela. O jeito que o João vai interagir com a Ariane é diferente do jeito que ele vai interagir comigo. Nessa interação, ou seja, no encontro terapêutico, no encontro entre paciente e psicoterapeuta, é único e singular. Não dá para fazer cientificismo aqui. É impossível. Né? E é outra área. É outra área. O que você pode ter é, por exemplo, uma terapia cognitivo-comportamental como uma técnica. Né? Ela é uma técnica. Ela tem ferramentas que ajudam muito. E eu acho muito boas. E ajudam. Ela é científica. Você pode colocar aquela técnica específica
fazer um teste no João, no José, e ver os padrões, como técnica, como ferramenta. E eu acredito nas ferramentas e acredito nas técnicas. Agora, o encontro terapêutico, a psicoterapia como a gente faz, ela não pode ser considerada uma ciência como outra ciência. Ela é outra coisa, ela está em outro lugar, outro ambiente. Na minha tese, eu falo que ela é um conhecimento sem morada, ela não tem uma morada ainda. Porque ela não é ciência, ela não é arte também, muito bem. Ela não é nem ciência nem arte, mas o que ela é? Não sei, ainda não sei responder. Eu acho que ninguém respondeu essa pergunta ainda. O que é a psicoterapia? Ela é um encontro. Eu prefiro dizer assim. Ela é um encontro, e é um encontro que tem um objetivo, que é auxiliar o paciente a caminhar na sua existência com mais leveza, com mais tranquilidade, com mais saúde, né? É auxiliar o paciente a compreender a sua própria história para poder ter uma história mais tranquila, mais leve, mais saudável, mais feliz, vamos dizer assim, né? E então a implicação dos seminários de Zollikon é muito grande. Eu não vou entrar em detalhes aqui nos seminários de Zollikon, porque isso merecia um grupo de estudo do livro inteiro, sabe? Que é um livro muito profundo. Mas a gente vai falar do que ele traz para a nossa postura na prática clínica. E aí